Vamos lá, gente. Como eu estava falando, eu falei sobre a defesa do sustento ministerial e eu falei também porque os dízimos, eles servem para isso. O dízimo, uma das funções do dízimo é o quê? É dar sustento financeiro ao ministério. Amém? Abram lá Hebreus 7. E aí vai falar sobre o dízimo no Novo Testamento. E ele fala assim, a partir do 1º. Porque este Melquisedeque, lembra Melquisedeque? Que Abraão deu o dízimo? Pronto. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. E ele explica que Melquisedeque, primeiramente, se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. E ele fala, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele está explicando o quê? Que Melquisedeque, ele tipifica Jesus. Era um tipo de Cristo. Ele apontava para Jesus. Ele não fazia parte da descendência judaica. Né? E aí, será que Melquisedeque não tinha nem pai nem mãe? Claro que ele tinha, mas não foi contado. Para quê? Justamente por isso. Para que ele pudesse tipificar o quê? Jesus. E aí ele diz assim, permanece sacerdote perpetuamente. Melquisedeque será sempre sacerdote, assim como Cristo na nova aliança, que é o nosso sacerdote, sumo sacerdote. E ele diz assim no versículo 4, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado ao superior. Vou explicar daqui. Ele falou o seguinte, aquilo que eu disse, lembra que era a tribo de Levi que recebia os dízimos? Ele disse, olha, na lei era a tribo de Levi que recebia os dízimos. Mas nesse momento aqui, Abraão deu a Melquisedeque, um sacerdote eterno. Aí ele diz, olha, Abraão, né, ele fala, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o menor, ou seja, Abraão, né, o menor, ele é abençoado pelo maior. Quem deu o dízimo? Abraão, o menor. Mas quem foi abençoado? Abraão, pelo maior. E aí ele traz isso para a nova aliança. E ele diz assim, aliás, aqui são homens mortais os que recebem os dízimos, porém ali aquele a quem se testifica que vive. Nós entregamos a homens mortais, mas quem recebe é Jesus. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Ele estava dizendo o seguinte, justamente, que o dízimo era o quê? Antes da lei. Bem simples. Antes da lei, Abraão já tinha dado o dízimo a Melquisedeque. E que na lei quem recebia eram os levitas. Mas na nova aliança, se fosse assim, Jesus não poderia receber dízimos, porque Jesus era da tribo de Judá.
Não era da tribo de Levi. Vocês estão comigo? Mas porque ele simboliza o sacerdócio eterno, como Melquisedeque representa o sacerdócio eterno. Ele é um sacerdote diferente dos outros. Ele não está nessa linhagem. É isso que Hebreus está explicando. Então, independente do que a lei dizia. Por quê? Porque é um princípio. O princípio é: o menor é abençoado pelo maior. Simples assim. E a questão do sustento ministerial. Abram comigo em 1 Coríntios 9. Não sou eu, a partir do versículo 1. Não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Paulo começa a defender o apostolado dele. Não, se não sou apóstolo para vocês, certamente eu sou para os outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Quer dizer, Paulo, por ser agora ministro, ele não tinha necessidades para serem supridas? Ele não precisava comer, beber, vestir, morar. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, porque alguns apóstolos eles andavam acompanhados. Às vezes com a esposa, às vezes com a irmã, porque Paulo não era casado, ele tinha uma irmã. Mas, né, os outros apóstolos, alguns eram casados. Então, ele está falando isso. Será que também não pode com a sua família? Aí ele fala no 6. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem? Ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ele foi muito duro aqui, né? Ele disse: olha, a lei diz isso, que você não deve amarrar a boca do boi, né, enquanto ele está trabalhando. Para quê? Que ele possa trabalhar e comer também. Então ele faz uma reflexão. Será que é com bois que Deus se importa? Se Deus se importou de deixar o boi se alimentar da onde ele estava trabalhando, imagine conosco. Ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Olha o 11. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Ou seja, eu dedico a minha vida para o ministério, para te ensinar as coisas espirituais. Será que não é justo eu receber por isso? 12. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo disse: olha, se me sustentarem ou não, eu vou continuar fazendo a obra. Mas eu tenho direito. Não sabeis vós, olha o 13, não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado no próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Amém? Se vocês quiserem anotar a referência aí,
Mateus 10, 10 e Lucas 10, 7, Jesus fala essa mesma coisa. Jesus fala: o trabalhador é digno do seu salário. Mateus 10, 10 está na apostila. Mateus 10, 10 e Lucas 10, 7. E aí ele está citando justamente essas passagens, porque ele disse: assim não disse o Senhor? Ele está falando de Jesus. Jesus disse isso também. E ele está se referindo a essas duas referências. Lá em Gálatas 6, de 6 a 10, Paulo também está falando sobre a lei da semeadura. E ele fala que existe o princípio na palavra de Deus de sustentar materialmente aqueles que ensinam a palavra. É isso que a Bíblia diz. Aí, claro, dentro dessa categoria, eu coloquei na apostila, está lá: líderes, pastores, pregadores, mestres, evangelistas, missionários. Deixar de prover o sustento dessas pessoas quando há recursos disponíveis, ou seja, você pode fazer e não faz, é semear egoísmo na carne e ceifar a corrupção. Que é isso que fala lá em Gálatas, capítulo 6. É muito duro, Paulo foi muito duro, mas porque é uma verdade espiritual, e a igreja precisa ser liberta desse egoísmo, desse semear na carne. Por quê? Porque, por incrível que pareça, ainda existe dentro das igrejas esse sofisma na cabeça das pessoas de achar que os ministros não são dignos de viver do templo. Então eu fiz aí uma observação na sua apostila. Eu botei assim: quero chamar a atenção dos irmãos em Cristo que, se você é membro de uma igreja evangélica, cristã, que o seu líder vive do ministério, por favor, olha só, é um pedido, tá? Por favor, respeite o seu líder e honre a ele com as suas ofertas, sempre que você puder. Se você conhece pregadores, mestres, evangelistas, missionários e que vivem do ministério, respeite, interceda por eles, ajude nas ofertas se você pode abençoar. Porque isso é bíblico e com certeza Deus se alegra quando abençoamos um ministro do seu evangelho. Honre os seus líderes, os seus ministros, o seu pastor. E honrar, orar por ele, dar um abraço. Sabia que às vezes o pastor, o ministro, está cansado? Ele cansa também, ele é homem, ser humano. Às vezes está, né, não é muito fácil levar um ministério. E de repente você pode dar um abraço nele, dar uma palavra de ânimo. Pastor, eu estou com você, viu? Não importa o que aconteça, eu estou aqui. Pode contar comigo. Chegue mais cedo para dar uma limpadinha na igreja. Tudo isso é honrar o pastor. Tem condições de fazer uma oferta? Faça, independente do seu dízimo. Faça uma oferta ao ministro. Faça uma oferta ao seu pastor. Eu, desde muito cedo, na verdade, eu fazia parte de um outro ministério, e quando vinham os ministros de fora para ministrar as aulas, a gente ficava meio que, assim, brincando, né? Para abençoar, porque a gente queria que o ministro fosse dormir na nossa casa, principalmente as mulheres que vinham ministrar. E a gente queria, aí fazendo: opa, dorme na minha casa. Por quê? Porque eu queria dar comida para eles. Eu queria, né, para as professoras, quando elas vinham nos dar aula, né, as missionárias e professoras, entre elas tinham muitas mestres na palavra, e a gente brigava para saber quem é que levava a ministra para casa. Para quê? Para abençoar. Amém? E a gente fazia: não, sou eu. Não, tu já ficou lá na tua casa 2 vezes, agora é minha vez. E, sabe, é bíblico. É bom. Isso faz um bem, faz tão bem por dentro.
Quando você faz isso, quando você honra uma pessoa de Deus, quando você se dedica um pouco do seu tempo a fazer alguma coisa para ela, é tremendo. Como eu disse, né, são segredos espirituais, são princípios espirituais. Quando você faz isso, Deus se alegra, Ele se agrada. Imagina, Paulo, o apóstolo Paulo, para mim é o the best, assim, do Novo Testamento, do escritor dos livros, é o meu preferido. Se me perguntar quem é seu pregador preferido, o apóstolo Paulo. Ele teve que escrever e defender que ele precisava das ofertas. Aí olha só o que é que ele diz lá em... Deixa eu achar aqui, não tá, deve estar na apostila, mas eu vou falar aqui. Vamos lá em Filipenses. Olha o que é que ele diz sobre as ofertas. Capítulo 4 de Filipenses, ele diz assim: versículo 4, olha lá no 17. Ele começa a falar que os filipenses, eles abençoaram a vida dele. Aí no 17 ele diz assim: não que eu procure o donativo, não que eu procure a oferta que vocês estão mandando, não. Mas aí ele diz no que é que ele se preocupa. Ele faz assim: mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ele disse: olha, eu já tô bem, eu sei estar suprido, sei passar necessidade e sei estar na abundância. Para mim, eu estou bem. Já recebi a oferta, estou bem. E eu não me preocupo muito com isso. Para mim, não é o donativo, não é a oferta, mas é o fruto que aumente o vosso crédito, o crédito de vocês. Com quem? Com Deus. Então, amados, faça isso. Aí eu vou falar como Paulo, né? Não que eu me importe com o donativo, não estou pedindo nada para mim. Mas que o que me interessa é como interessa para o apóstolo Paulo: o fruto que aumente o vosso crédito. Amém? Por isso que eu ensino tanto isso, amados. Eu ensino isso porque isso é uma libertação na vida das pessoas. O dar é uma coisa maravilhosa e eu vou entrar agora. Na apostila tem 5 razões para um cristão dar o dízimo. E eu tirei de um livro, O Toque de Midas, de Kenneth Hagin. Eu peço que vocês leiam em casa, né? São 5 boas razões para você dar o seu dízimo. Eu estou falando de dízimos, né? Porque o dízimo, ele deve ser uma oferta de amor e adoração a Deus. Deve ser dado como um reconhecimento que tudo vem dele e é por ele. Dar o dízimo, entregar o dízimo, devolver o dízimo, honrar a Deus com o dízimo. Olha só quanta coisa, né? Demonstra o quê? Uma atitude de fé, de submissão à palavra, de adoração, de amor e de temor a Deus. Tudo isso quando você confia no Senhor e honra a Ele com os seus dízimos. E honra as suas ofertas. Existem ofertas para a igreja, existem ofertas para ministros, existem ofertas para ações sociais da igreja, existem ofertas para pessoas, membros. Às vezes o seu irmão está do seu lado, está passando uma dificuldade financeira, às vezes não tem comida, e você nem imagina, né? Já parou para pensar nisso? Aqui nessa sala, eu não sei da vida de ninguém. Pode ser que alguém esteja com a sua despensa vazia. E você pode ser a pessoa que Deus está esperando abençoar. Amém? Glória a Deus. Ofertas e doações, para a gente encerrar por hoje. Toda e qualquer, porque dízimo é uma coisa, oferta é outra, tá? Dízimo, aquele 10%, é aquela, né, estabelecido. Oferta não. Inclusive, eu creio assim em ofertas maiores até do que o dízimo. Vocês creem comigo?
eu creio em ofertas maiores do que o dízimo. Que aí a oferta é ilimitada. A oferta é bom demais. Eu gosto de ofertar. E aí, mais uma vez, você pode ofertar seu abraço. Você pode ofertar uma roupa. Sabe por que não falta sapato para mim? Porque eu dou muito sapato. É impressionante. Meu testemunho é de sapato. Eu tenho mais de 100 pares. E parece que quanto mais eu dou, mais eu tenho. É um negócio assim impressionante. Eu dou muito sapato. Roupa. Meu marido, às vezes eu chego assim e faço, ai meu Deus, não tenho uma roupa. Meu marido olha para mim. Mas meu guarda-roupa é abarrotado. E eu dou tanta roupa. E quanto mais roupa eu dou, mais roupa eu tenho. A meu é 35, Maísa. Então, toda doação... E outra coisa, viu? Uma coisa que eu aprendi. Não doe aquilo que você não usaria mais. Não doe roupa furada, sapato velho, amém? Porque se uma roupa está rasgada, furada, você joga fora, faz pano de chão. Agora dê algo digno. Porque lembra que eu vou falar sobre a lei da semeadura. Você vai colher de acordo com a sua semente. Você vai dar uma semente porcaria, bichada, uma semente bichada, né? Uma semente cheia de bicho e furo e toda comida. Porque você vai pegar uma roupa velha, furada e vai dar. Não dê, amados. Não dê. Tenha no seu coração fazer tudo com excelência. As suas ofertas têm que ser ofertas de excelência. Amém? Lembra que para Deus é sempre o melhor. E quando você abençoa seu irmão, você não está dando para ele, você está dando para Deus. Então dê para aquela pessoa sabendo que você está dando para Deus. Então dê o seu melhor. Abençoe no seu melhor. Toda e qualquer doação é um ato voluntário por parte do doador que expressa amor e desprendimento. Todo ofertante ele é desprendido. Não tem problema em abençoar. As doações podem receber nomes diferentes, contextos diferentes, mas mantém o mesmo princípio básico. E aí eu coloquei aqui na apostila. Tem esmola, tá? Esmola é uma oferta dada especificamente a alguém muito pobre, por isso que chama esmola. Presente é uma oferta dada a alguém independente da sua necessidade. Lembra de Paulo? Naquela passagem ele fez, olha, eu já estou suprido em tudo. Ele disse, eu já tenho amplo, já estou suprido. Mas não que eu me importe com o donativo, mas o fruto que aumenta o vosso crédito. Naquela passagem ele disse, olha, eu já recebi 2 vezes, estou bem. Ele não estava nem precisando. Já o dízimo é uma oferta de valor pré-estabelecido, como eu falei, dada visando o sustento, o financiamento do templo, da obra de Deus. São os 3 tipos, né, que eu coloquei aqui. E vamos aprender agora o que a Bíblia ensina sobre dar e receber. No conceito do mundo, onde as pessoas são egoístas e não têm o amor de Deus nos seus corações, o receber é considerado melhor que dar. Contudo, o padrão de Deus é diferente. E precisamos crer dessa verdade a ponto de torná-la uma realidade nas nossas vidas. Olha só, quer ver? Vou fazer um teste. Se eu disser assim, quem quer 100 reais? Quem quer 100 reais? Agora se eu disser assim, quem quer doar 100 reais? A nossa mente, ela é programada para receber mais do que dar. Vocês estão comigo? Só que a gente precisa o quê? Não se conformar com esse século, não se moldar a essa cultura. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. E a palavra diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Não abra mão disso. A pessoa mais interessada que você não dê é Satanás. Porque ele sabe, ele entende o princípio. Todas as vezes que você dá, você abre. Lembra que eu falei?
a bênção já está em você, mas você precisa desfrutar dessa bênção que já está em você. E o dar é a forma de você liberar essa bênção. Quando você dá, você libera a bênção. A palavra diz: dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, não é assim? Porque com a mesma medida que medires, vos medirão também. E eu digo para você, muitas vezes no mundo as pessoas dizem assim: ah, eu não dou porque eu não tenho. Aí eu vou dizer uma coisa para você: você não tem porque você não dá. Você não tem porque você não dá. Porque se você começar a semear R$100, não vai faltar? Lembra que eu pedi só 100? Eu pedi só 100. Quando você começa a dar, libera o receber. E aí, amados, lembra da fonte? Não falta nunca. Não falta nunca. Não falta nunca. A Bíblia diz que Deus, Ele dá semente a quem semeia. Quem não semeia, ganha semente? Ele dá semente a quem semeia. Se você nunca semear, você nunca vai ganhar mais semente. Se você nunca der, você nunca vai provar o receber. Porque, lembra dos princípios? É um princípio. É um princípio. E aí a gente tem que ser verdadeiramente desprendido. Eu tinha uma dificuldade muito grande de emprestar coisas. Tenho até hoje um pouquinho. E uma vez Deus falou para mim: nunca empreste algo que você não esteja pronta para dar. Deus falou comigo, faz uns 15 anos isso. Nunca empreste algo que você não está pronta para liberar, para dar. Então, se eu lhe emprestar alguma coisa, fique tranquilo. Se você não me devolver, eu não vou ficar de mal, não vou desfazer a amizade. E não, por quê? Porque eu já estou preparada. Agora também, se você me pedir alguma coisa emprestada, eu disser, dou não, é porque eu não estou pronta. Sinceridade, né? Sinceridade. Mas normalmente quando me pedem, na época de CD, não sei se vocês lembram de CD, eu tinha uma coleção de CD gigantes, de evangélicos, toda coleção de Diante do Trono, de não sei quem, eu tinha tudo. Tinha tanto disco, CD gospel, o meu sempre foi original, amém? Crente, pelo amor de Deus, crente não usa pirataria, em nome de Jesus. Todos os meus CDs originais. Meu amigo queria me matar quando uma pessoa chegasse assim e fazia: me empresta aquele teu CD de Kleber Lucas. Meu amigo, era uma facada no meu... Eu já me tremia. Aí o Senhor falou comigo: nunca mais, eu parei com esse negócio, né? Aí agora as pessoas chegavam para mim: Karina, me empresta a fazer. Tome logo, leve. Leve logo. Entendeu? E era impressionante, porque eu ganhava tanto do CD. Amém. Deus é muito bom. E esse princípio não falha, amém? É a lei da semeadura. Olha só o que a Bíblia fala: dar é melhor que receber. Está lá em Atos 20, 35. Dar é uma expressão de amor. E a gente entende isso quando a gente lê João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira e por isso Ele deu Jesus. Dar é uma expressão de amor. Quando você dá, você só dá porque você ama. Dar enriquece. Eita, falou de dinheiro de novo essa irmã, misericórdia. Abre lá, Provérbios 11, 24 e 25. Dá liberalmente e se torna o quê? Mais rico. Outro retém mais do que é justo e empobrece. Olha lá o 25. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Volta para o 24 aí. Olha lá. O que dá liberalmente, está vendo lá? Quem dá liberalmente faz o quê? Enriquece. Sou eu que estou inventando? Não. É um princípio. Agora,
Outro retém mais do que é justo. Aí você me pergunta, irmã Karina, quer dizer que fazer uma poupança, guardar é pecado? Não. A Bíblia não diz que você não pode reter. Ela diz que você não pode reter mais do que é justo. Se você retém mais do que é justo, é pura perda. Não adianta de nada. A única coisa que você vai ter é dinheiro guardado, que não serve para nada. Me diga uma coisa, para que serve dinheiro guardado? Pastor Paulo está recebendo ali. Para que serve dinheiro guardado? Não serve para nada. Agora, dinheiro na mão de uma mente próspera, de uma pessoa próspera, de um servo do Senhor, de um canal de bênção. Dinheiro na mão de canal de bênção é bênção. É pão para o necessitado. É financiamento para missionário. É oferta no templo. Por quê? Porque você entende que quando você dá liberalmente, não lhe falta mais nada. Eu anotei, essa daqui não está na apostila, mas abre aqui, é a segunda parte desse versículo aqui, eu estava meditando nele hoje. Salmo 35, 27, a parte B do versículo. Diz assim: glorificado seja o Senhor. A parte B do versículo. Está vendo? Seja engrandecido o Senhor. Está vendo ali? Está vendo ali? Seja engrandecido. Estão vendo ali? A minha versão diz: glorificado seja o Senhor, que se compraz, ou seja, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Deus tem prazer na sua prosperidade, porque Ele sabe que quando você prospera, quando você está suprido em tudo, você é um canal de bênção. Você não é represa, você é canal. Você não é represa, você é canal. Dá enriquece. Deus ama quem dá com alegria. Todo mundo conhece, né? 2 Coríntios 9, 7. A gente tem que dar com fé. A nossa oferta tem que ser com fé. Dá e lhe será dado, que é aquele Lucas 6, 38. E eu vou explicar para você. Abre lá 6,38, Lucas. Dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a mesma medida que medir, vos medirão também. Mas vamos lá. O que é dá e dá-se-vos-á? O dá vem sempre antes do receber. Primeiro você dá. Lembra aquilo? Você não tem porque não dá. Porque quando você dá, você tem. Então dá e dá-se-vos-á. Primeiro você dá, depois você recebe. Aí ele diz, boa medida. A medida já é boa, né? A medida já é boa, uma boa medida. Mas aí ele diz assim, que essa medida, além de ser boa, ela é recalcada. Sabe o que é recalcada? Quando você pega um açúcar que você vai botar dentro no açucareiro, aí não cabe todo, vai ficar um resto no saquinho, aí você não quer deixar, aí você faz assim, ó. Bate. Não é assim? Isso é recalcar. Bater para caber mais. É socar. Uma boa medida, aí ele acha pouca boa medida e diz assim, é boa medida recalcada, sacudida. Esse recalcada e sacudida. Você não faz assim no açúcar, né? Você bate, aí balança assim, recalcada e sacudida. Você bate e sacode, para caber mais. Transbordante. Transbordante é que passa da borda, enche tanto que extravasa. E ele diz, generosamente vos darão. Porque é uma abundância disponível de forma voluntária. Não é, mais uma vez, não é aquela coisa, eu dou para receber. Mas porque você dá, você recebe. Vocês estão comigo? Porque você dá, você recebe. Isso é a lei da semeadura.
Essa lei da semeadura a gente encontra lá em 2 Coríntios 9, que eu pedi para Rafael abrir ainda há pouco. Vai do 6, Rafael, por favor. Paulo fala assim, eu vou terminar com isso. E isto afirmo. É uma afirmação. Ele diz assim, com plena convicção, eu vou dizer um negócio para vocês agora. É isso que ele diz. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Está recebendo pouco é porque você está semeando pouco. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Mais uma vez, não é por necessidade. Eu estou precisando de tal coisa, então agora eu vou abençoar. Não. Ele diz que Deus ama a quem dá com alegria. Lembra que Deus tem prazer na prosperidade do seu servo? Lembra que Deus, aquele que retém mais do que é justo, não prospera? Mas aquele que dá liberalmente prospera? Quem dá liberalmente prospera. Bote isso na sua cabeça. Arranque essa coisa do mundo de que é melhor receber do que dar. Não, é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. E se você tem para dar, olha, agradeça a Deus porque você tem para dar. E com certeza você só tem para dar porque um dia você deu. Aí ele diz assim: Deus pode fazer-vos abundar, ou seja, ter suficiência. Essa abundância aí é de suficiência, de suprimento, em toda a graça. Ei, Deus pode te suprir em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Vai faltar alguma coisa? É em tudo ampla suficiência, não vai faltar nada. Superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuído aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, ou seja, Deus dá semente a quem semeia. Se não semeia, não ganha semente. Mas se você semeia, Ele mesmo se encarrega de te dar semente. E pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha só, enriquecendo-vos. Tem na sua Bíblia aí que é enriquecendo-vos em tudo? Para toda o quê? Generosidade, liberalidade. Ele lhe enriquece para você ser mais liberal, para você ser mais generoso, para você ser mais desprendido. A qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. O princípio da lei da semeadura é o seguinte: você dá, por isso você recebe. Deus é aquele que dá semente para você. Nós sempre vamos colher na proporção do que plantamos. Se você semeia pouco, colhe pouco. Se você semeia muito, colhe muito. Tudo que você planta é certo que você colhe. Gálatas afirma isso. De Deus o homem... Desculpa. De Deus o homem não zomba. Tudo aquilo que ele semear, ele vai colher. E ele está falando de coisas financeiras nessa passagem de Gálatas. Tudo que você planta, você colhe. Aí é uma coisa boa. A colheita, ela é sempre maior que a semeadura. Porque ele diz aqui, ele fala, nesse texto, ele diz: Deus vai fazer abundar em toda a graça, a fim que você tenha sempre em tudo ampla suficiência. É muito maior do que você semeou e você vai receber muito mais. Sempre é mais. Isso é mensurável? Não. Não tem como você mensurar. Eu dei 1, aí vou receber 30. Não tem como mensurar. A bênção de Deus, ela é tão generosa sobre nós, que quando ele fala que em todas as coisas a gente vai ter ampla suficiência, isso envolve a nossa saúde, isso envolve a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa família, tudo que a gente faz, o nosso trabalho, nossa vida.
Então essa bênção é muito maior do que a gente pode mensurar. Então ele diz, olha, a colheita vai ser sempre maior que a semeadura. E tem mais, a gente sempre colhe num momento diferente do que a gente planta. Porque tem gente que planta uma semente hoje, aí amanhã já quer colher. O tempo da sua colheita vai depender da sua fé. Vocês estão comigo? Tem gente que semeia, meu Deus do céu, semeia, nem crê. Nem adianta, vai colher nunca. Mas quando você semeia com fé, e uma semente, quando você joga no chão, você joga, aí começa a dar umas regadinhas, né? Todo dia você vai lá e dá uma regadinha. E como é que a gente faz isso com as nossas sementes espirituais? Como é essa regada? Porque esse exemplo é de uma semente natural, né? Aí no espiritual, como é que você rega a sua semente? Com ações de graças. As suas palavras de graças ao Senhor vão fazer aquela semente germinar. Amém? E para terminar, a motivação para dar sempre deve ser o amor e não a necessidade. Eu vou dar porque eu vou ganhar isso. Fazer leilão com Deus, troca, mercado. Não. A sua motivação, a motivação certa é o amor. Porque você ama a Deus, porque você ama o seu irmão, porque você ama a obra, porque você ama os pobres, porque você ama a sua família, porque você ama, porque você ama, porque você ama, você dá. Você dá, você dá, e você dá, e você dá, porque você ama. Amém? Nunca esqueçam disso. A sua motivação sempre tem que ser o amor. Aí sim, você vai ver, quando você começar a semear em amor, não vai faltar semente. E não vai faltar fruto. Porque tem semente. Quando você recebe, você tem que saber o que é semente para voltar a semear e tem que saber o que é que você vai comer. Quando você semeia, aí você recebe de volta. Só que aí você tem que dar aquilo que você recebeu de volta, já tirar um pouquinho, né, uma parte, para semear de novo e a outra você come. Não coma a semente. Eu recebi uma bênção tão boa que agora eu recebi a bênção maravilhosa. Aí esquece de semear de novo. Aí você vai ter uma coisa limitada. Porque a lei da semeadura, ela não para. Ela é assim, ela não para. Dá e receber, 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 dá e receber. Quantos prósperos tem aqui hoje? Quantos doadores temos aqui hoje? Quantos desprendidos temos aqui hoje? Vamos orar?